Olá pessoal, nós estamos aqui então na lâmina 17 do nosso livro Bem Gera e nela nós vamos discutir um pouquinho a vocação para o bem. Bom, a primeira questão que a lâmina traz é que não existe uma profissão mais ligada ao bem, ou seja, não existe uma profissão que de alguma forma fosse detentora do processo de produção do bem. A produção do bem está aberta a qualquer profissão. Isso parece bobo, mas existe uma ideia geral de que algumas profissões, um exemplo, profissões da saúde, são aquelas que produzem o bem, são aquelas que cuidam exclusivamente, são aquelas que vivem essa produção do bem o tempo todo. Para mim, isso é um grande engano, porque nem sempre quem está na saúde produz o bem, e muitas vezes quem não está na saúde produz muito mais o bem. Uma das grandes questões que eu trouxe na minha vida é, enquanto físico, como que eu poderia fazer o bem? Uma profissão que aparentemente, segundo esse senso comum, está ligada ao bem. E nossa, como eu encontrei milhares de oportunidades enquanto físico, então pegando os meus conhecimentos, as minhas competências para conseguir fazer o bem. Então a primeira coisa que essa lâmina tenta quebrar é essa exclusividade, eu chamo de corporativismo na produção do bem, tá? Que você consiga, a partir da tua profissão, da tua caminhada, ser capaz de encontrar milhares de oportunidades de fazer o bem. Se você não faz isso, é preciso quebrar esses limites e estimular a tua capacidade de percepção do potencial que você tem de fazer o bem ao seu redor. Agora, uma questão chave que está nessa lâmina é que eu insisto que o processo de produção do bem, ele é uma aprendizagem. É preciso aprender isso. Ou seja, é preciso aprender que você tem o potencial, é preciso aprender que você tem ferramentas, é preciso aprender que você pode fazer o bem o tempo todo. Isso é um aprendizado. E repito, essa ideia de que algumas profissões é que produzem o bem nos limita nessa nossa coragem, nessa nossa abertura para esse aprendizado, tá? Aí eu evoluo para a ideia da vocação. O que seria vocação? O que eu estou chamando de vocação, né? Um chamado fundamental, uma tendência, uma busca primeira da pessoa. Então, o que eu tento mostrar aqui é que a produção do bem, ela é também uma vocação. Ou seja, aqueles que trazem isso, aqueles que descobrem esse chamado, aqueles que descobrem essa tendência primeira de fazer o bem, então da vocação de fazer o bem, elas vão por onde passam, não importa em que momento da vida, em que situação, em que desafios estão vivendo, ela vai semear o bem ao redor. Então vamos explicar isso melhor. Você pode ser um médico na África e não conseguir encontrar espaço para fazer o bem, porque falta esse chamado primeiro. Então você vai ter sempre milhares de motivos para dizer o seguinte: pois é, eu era médico e estava na África, mas não deu, não era possível, faltou um monte de coisas. E você pode ser um preso dentro de uma cela. Eu estou justamente trabalhando com os estigmas. Não que eu acredito que um médico na África possa fazer mais o bem do que um preso na cela. O que eu estou mostrando aqui é que justamente eu vi presos em cela fazendo muito o bem. Então, assim, por quê? Pela vocação. Ele estava num local que limitava ele estava numa situação que aparentemente, pelos estigmas, levaria a dizer o seguinte: esse cara não dava para fazer o bem ali, e ele cuidou de enfermos dentro da cela. Então, assim, fazer o bem é também uma vocação. E vocação não é uma coisa só que eu posso ter ou não ter. Porque aí eu volto na questão do aprendizado. O que eu defendo aqui que é possível estimular e é possível cuidar da nossa vocação. Porque a vocação é algo em potência, né? Que a vocação é uma semente. Né? Então, se você cuida dela, você desenvolve. Então, pode ser que você tenha essa vocação e não saiba. Pode ser que ela está em potência, ela está em sementinha guardada, tem que plantar e cuidar dessa semente. Então, assim, justamente no fundo, essa lâmina reflete o objetivo desse livro. O que esse livro quer? Estimular você
a fazer o autoconhecimento, uma autoanálise e perceber se você não tem essa vocação guardadinha. Porque, na verdade, eu acredito que todo ser humano que cuida de sua humanidade tem em si a vocação de fazer o bem. A humanidade, ela carrega em si essa semente. Pode ser que ela fique guardada a vida inteira. O que esse livro quer é te ajudar a analisar se você não tem essa semente e você cuidar dessa semente, você desenvolver essa semente e você não ficar preso na ideia de que só algumas profissões têm essa semente, né? E aí eu termino dizendo, em todas as fases da vida podemos descobrir e desenvolver vocações. Essa outra ideia é muito errada, achando que só na adolescência. Aquilo que eu não descobri na adolescência e juventude eu não tenho. Cuidado com isso. Tem gente que morre com um monte de sementes. É aquela parábola dos talentos enterrados de Jesus. Jesus queria dizer também isso naquela parábola, né? Então, o objetivo desse livro é te ajudar a perceber e estimular essa provável vocação que você, enquanto ser humano, tem de fazer o bem. Grande abraço, até o próximo vídeo.